E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, retomando aí os nossos vídeos semanais, né? Hoje eu vou fugir um pouquinho da nossa costumeira de sempre, né? Eu tenho falado aí bastante sobre as raças intergalácticas, né? As raças dos estelares, e tenho falado também bastante sobre a Federação. Mas aí hoje, conversando com uma pessoa, me surgiu aí uma ideia, né? Inclusive até sugestão das pessoas, quero agradecer, que é para falar como basicamente funcionaria a questão do processo de reencarne e o processo de pós-morte, né? Como funciona o processo de reencarne e o pós-morte para terrícolas, né? Pessoas da Terra, humanos, e para os estelares, os dimensionais. Então, bora pro vídeo? Bom, galera, como todo mundo já sabe, né? Bom, pelo menos todo mundo que assiste aqui o canal, eu espero que saiba disso, né? Nós não somos seres aí que temos um prazo de validade. Bom, na verdade a gente até tem, né? Mas isso é só a matéria. A verdade é que cada um de nós, né, somos um espírito, um processo evolutivo dentro da linha temporal, dentro do espaço-tempo, percorrendo aí um caminho, galgando a elevação do nosso ser, da nossa realidade, que é o nosso corpo de luz, tá? E no caso, isso é uma coisa que acontece tanto para nós, seres estelares, quanto para os terrícolas, os seres humanos encarnados do planeta. E aí uma das dúvidas que ficam, né, que sempre o pessoal me pergunta é: poxa, PR, e quando a gente morre, como é que funciona então? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Tá bom. No caso do ser humano, a gente sabe que existem aí os planos espirituais, né? Isso daí a própria doutrina espírita e algumas outras entidades, vamos dizer assim, religiosas, já de longa data acabam tratando sobre isso e abordando. Então não é, vamos dizer assim, algo completamente incomum, sendo até de fácil, né, acesso. E digamos que se você procurar um pouquinho esse tipo de informação, você vai encontrar leituras, artigos, livros e coisas variadas falando sobre o processo encarnatório, né, sobre as colônias espirituais. Uma das colônias espirituais mais famosas que nós temos aí, que ficou divulgada nos últimos tempos, principalmente, que é a colônia espiritual do Nosso Lar, por conta dos livros e também do filme, que é baseado, inclusive, no livro, na obra de Chico Xavier, né, que é o filme do André Luiz, a história do André Luiz, que era um médico. Afinal, eu estou morto ou não? Morto? Se o corpo morreu, André, apenas isso. Então, assim, é fácil de você encontrar esse tipo de informação. As cidades espirituais, tá, gente? Para vocês terem uma noção de como é, elas enquadram-se, elas estão dentro da mesma realidade vibracional que nós, tá? Quem já acompanha aí o canal de longa data e assiste os vídeos, vê que eu falo muito sobre dimensão aqui, né? Sobre as dimensões cósmicas do universo, mas em se tratando de vidas, né, encarnação, processos encarnatórios, tudo isso acontece dentro do compêndio da terceira dimensão, que é o compêndio do planeta Terra, onde nós estamos aqui encarnados. Planetas mais densos, como o nosso, até a quinta dimensão, eles possuem subníveis energéticos, como se fossem subníveis que fariam o mesmo papel, vamos dizer assim, das dimensões cósmicas do universo, só que fazendo essa separação de forma consciencial dentro da própria dimensão. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí, nesse caso, galera,
Ou seja, o que que isso quer dizer? Que cada dimensão, da primeira até a quinta, ela é dividida em mais 9 subníveis, como se tivessem mais 9 dimensões dentro de cada uma delas. Na terceira dimensão aqui nós temos o subnível 3.1, 3.2, 3.3, até chegar ali no 3.9, que seria o padrão mais elevado, que é onde encontram-se, por exemplo, alguns mestres ascensionados e espíritos de muita luz dentro da nossa realidade. Tá? Nossa, Pierre, então quer dizer que os mestres ascensionados estão na terceira dimensão? Em sua grande maioria, sim, tá, gente? O que acontece é que existem os mestres ascensionados cósmicos, e aí eles estão numa dimensão diferenciada da nossa, porque eles estão na dimensão cósmica do universo, como é o caso de Saint-Germain, tá? E existem os mestres ascensionados planetários, como Lando, como Elmoria e outros, tá, gente? Essa galera, eles estão aqui no 9º subnível energético da terceira dimensão. Eles são os seres mais próximos, vamos dizer assim, de irem para a 4ª dimensão, mas por conta do trabalho que eles assumiram com o planeta, o processo evolutivo que eles galgaram e, digamos, o trabalho que eles desempenham junto ao planeta, eles precisam que o planeta evolua e a sua humanidade evolua para eles passarem ali para a 4ª dimensão, o que acaba sendo até uma certa sacanagem com essa galera, porque eles já estão ali na bola da vez para irem para uma dimensão mais elevada e não podem porque se predispuseram a fazer um trabalho e aí agora ficaram, de certa forma, amarrados ao trabalho que eles mesmos se colocaram à disposição. Né? Mas, enfim, faz parte, né, gente? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Quanto à parte encarnatória, tá? Então, voltando para a questão das colônias espirituais. O mundo espiritual é dividido, vamos dizer assim, em, digamos, nuances, tá? Como se fossem camadas. Essas camadas são as colônias espirituais, que são, digamos, o ponto mais elevado ali do plano espiritual. E aí dentro dessas colônias espirituais geralmente onde os espíritos são levados para a reabilitação e a preparação para a nova vida. Então os processos de reencarne, os processos de resgate, de purificação, né, o desprendimento do mundo material, todas essas coisas elas acontecem nas colônias espirituais, né? Quem não assistiu, gente, até hoje aí o filme do André Luiz, eu sugiro, tá? Assistir o filme do André Luiz, ele é bem fiel ao livro, é bem fiel à história do André Luiz, e ele é muito bom para quem não tem entendimento algum, assistir e ter esse entendimento daquilo que os olhos não podem ver, não é verdade? É claro. Outra coisa, dentro do plano espiritual, seriam então as áreas umbralinas, tá? E o que são as áreas umbralinas? As áreas umbralinas seriam os locais que, digamos, dentro de algumas outras doutrinas, seria visto como as zonas infernais, tá? Ah, Pierre, mas o umbral, ele é uma zona infernal? Não, ele não é. Ele seria muito próximo, vamos dizer assim, de uma zona purificatória, tá? Mas ele não é uma zona infernal, ele não é considerado pelos seres de alta luz, e nem pela confederação, e nem pela federação, pelos anjos, como sendo uma zona infernal, tá? Mas o umbral, ele seria uma zona reparatória, onde você inevitavelmente acaba indo quando o seu padrão vibratório é baixo demais. E aí, claro, dentro do umbral, quando você faz a passagem, quando você morre, o seu padrão vibratório é quem vai definir dentro do umbral para qual área você vai. Aí temos áreas variadas, tem o Vale dos Suicidas, que é muito famoso, né? Quem não lembra aí do Vale dos Suicidas, da saudosa novela lá, A Viagem. A tarefa de vocês. Comecem a trabalhar.
né? Também temos dentro do umbral a parte do sofrimento e da penúria, que são as pessoas que são muito apegadas à matéria, muito atreladas ao plano material, e aí quando elas desencarnam, elas têm graves dificuldades, grandes dificuldades de se desligarem do plano material, e aí elas passam por sofrimentos e penúrias excruciantes, muitas vezes, para purificar aquilo, porque elas sentem ainda muito do que em verdade no corpo físico sentiam. Então são aquelas pessoas que elas dificilmente acreditam ou aceitam estarem mortas. Essas vão sentir fome, vão sentir frio, vão sentir dor, né? É tudo psicológico, tudo psicossomático, tá, gente? O espírito não sente nada disso, mas a mente dela faz com que elas sintam isso, essas almas sintam, e faz parte do processo de purificação. Apenas quando ela entende que ela não precisa mais passar por aquilo, ela se torna apta ali a ser resgatada pelos seres de luz. E no caso, tudo que eu estou falando, se aplica tanto a dimensionais, tá? No caso estelares, quanto aos terrícolas, espíritos humanos encarnados no planeta Terra, que tiveram a sua origem aqui, tá? A diferença é que, no caso dos terrícolas, tá? Isso pode levar milhares de anos, pode levar centenas de milhares de anos. Porra, tudo isso? Às vezes um espírito fica purificando por muito tempo antes de ganhar consciência, porque ele é um espírito que ele está mais embrutecido, ele tem a sua origem direta na terceira dimensão, ele tem, vamos dizer assim, muito mais dificuldade de expandir o seu potencial, de agregar energias de luz mais elevadas e tal, enquanto um estelar, né, no caso um dimensional, um ser que vem de uma outra realidade para cumprir missão na Terra, ele acaba tendo mais facilidade por conta do seu próprio padrão vibratório. Então aquela purificação ela é mais rápida, fazendo com que ele tenha maior facilidade para reencarnar mais rapidamente, tá? Mas o processo encarnatório funciona da mesma maneira. Poxa, Pierre, mas e, por exemplo, quando for a última vida, e aí, esses seres vão ficar na colônia do plano espiritual? Então, aí é que entra a diferença, tá? Porque no caso dos seres terrenos, quando entrar no processo de ser a última encarnação, né? Ou seja, vamos dizer que essa é a sua última encarnação na Terra, você não volta mais, tá? Os seres terrenos, os terrícolas, os caras que vêm da própria origem de terceira dimensão do planeta Terra, eles vão para as colônias espirituais, lá eles vão ser trabalhados, vão ser preparados, e lá eles vão fazer os trabalhos de luz, como outros seres de luz trabalham lá nas colônias espirituais, recebendo e preparando outros como foi feito por eles, até o momento de essas dimensões deixarem de ser da maneira que são, a coisa evoluir ao nível que o plano terreno não tenha mais necessidade de um padrão evolutivo do nível de reencarnação, e aí, ou seja, a gente vai superar esse processo, e aí eles retornam, mas até lá, eles ficam lá, e aí eles ficam trabalhando junto com os seres de luz. No caso dos estelares, no caso dos dimensionais, isso é diferente. Eles são levados para o plano espiritual, lá nas colônias eles são purificados, eles são trabalhados, eles passam um período de tempo fazendo esse processo de purificação, e aí de lá eles são levados ou para os mundos intraterrenos, que a gente já andou falando aqui, né, que são os mundos intraterrenos de Marte. Se você não assistiu, eu vou deixar um cardzinho aqui em algum lugar, aqui vai aparecer, falando sobre os mundos intraterrenos, e aí você segue lá e assiste, tá? Ou ele vai para as naves da Confederação Intergaláctica, que aí no caso são as naves comandadas pelo comandante Astar Sheran, onde de lá ele vai ficar trabalhando pelo processo evolutivo dos outros dimensionais e ajudando no processo de despertar consciencial planetário, que é o grande ponto dos dimensionais e dos estelares. Até que todo esse processo terreno se finde
e aí ele possa finalmente voltar para o seu ponto de origem, que aí vai variar dependendo de onde você veio. Se você é pleiadiano, você vai voltar para Pleiades. Se você é venusiano, você vai voltar para Vênus e assim por diante. Bom, gente, vocês desculpem, tá? Eu tô falando aqui sem parar e acabou que eu nem falei. Eu acabei de voltar de viagem agora de Santos e acho que dá para reparar, minha voz não tá 100%, né? Eu tô meio rouco e tal. Foi um trabalho dessa vez mais puxado um pouquinho e aí eu fiquei meio rouco, a voz de vez em quando dá umas falhadas. Mas já está começando a voltar ao processo normal. Teve uns 2 dias que eu estava parecendo Darth Vader aqui. O pessoal falava comigo, Pierre, tudo bem? Eu falei, eu sou o seu pai. E aí o pessoal dava risada, porque a minha voz não é muito grave, né? Mas já está começando a voltar ao normal. Mas desculpem aí. Beleza? Desculpe! A verdade, gente, é que a diferença, as nuances entre o processo evolutivo dos humanos em si, dos terrícolas e dos estelares, espíritos que vieram de fora, eles são muito pequenos e a diferença maior, a diferença gritante, ela se faz presente quando no processo da finalização das missões e quando no processo da finalização das vidas, que aí você não fica no plano espiritual, você não fica na terceira dimensão, você vai direto para a quarta dimensão, para as naves do comandante Astacheran lá da Confederação Intergaláctica. Aí vai definir qual nave você vai, o padrão vibratório que você vai estar vibrando. Algumas pessoas pode ser que vão para a nave central da Confederação, que é Metária, e outras pessoas pode ser que elas sejam levadas para uma outra nave que trabalhe para a Confederação Intergaláctica, mas não necessariamente a nave em que se encontra o comandante Astacheran. Beleza? Bom, gente, é isso. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, eu peço para você fortalecer com aquele legalzinho aqui embaixo, tá? Dá o seu like no vídeo, isso ajuda bastante a gente a crescer como canal. O gostejinho, tá? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, isso também nos ajuda, tá? Se você tem alguém cujo qual você acha que está no processo de busca, que está querendo saber mais informações, divulgue o nosso canal para essa pessoa, né? Divulgue para outras pessoas também nas suas redes sociais. Isso faz com que mais e mais pessoas tenham acesso aí às informações que a gente descreve aqui, as informações que nós colocamos aqui. E o nosso objetivo é justamente esse, é levar para o maior número de pessoas possíveis a informação, tá? E é isso. Um último recadinho, tá, gente? Quem já me conhece aí de longa data sabe como é que é o meu jeito, né? Meu jeito de falar. Eu sou assim, eu sou despojado, né? Eu sou mais diretão, mais curto, né? E reto. E eu acho que isso é uma forma que eu não vou conseguir mudar nunca do meu jeito de ser, né? Então, eu sou, digamos, um terapeuta diferente da grande maioria dos terapeutas que existem por aí. Existe meio que parece quase como uma confabulação, tá? De quando você vira terapeuta, você tem que ser sério, não pode rir, tem que ser uma pessoa muito metódica e tal. E, bom, eu não sou assim e eu não vou mudar o meu jeito de ser pelo fato de eu ser terapeuta, tá? Outra coisa, o canal aqui, ele é um canal que ele está destinado a gente poder debater as informações. Mais uma vez, eu volto aqui lembrando, coisa que eu falei já em vários vídeos, tá, gente? Essas informações, elas são passadas por mim pelos seres da nona dimensão, principalmente pelo Arcanjo Gabriel, que é o porta-voz divino, e pelo Arcanjo Miguel, tá? Em nenhum momento eu quero que todo mundo que está assistindo aí, quem está vendo, quem está ouvindo, que isso seja visto como uma verdade absoluta, tá? Isso é uma verdade para mim, eu vivencio isso desde os meus 4 anos de idade. Então, para mim é inquestionável. Mas, se você acredita, se você não acredita, isso é uma coisa que você tem que buscar as suas respostas. O meu real objetivo com esse canal não é te dar as respostas. Eu acho que ninguém deve dar as respostas para ninguém, porque aqui no planeta Terra, o único cara que tinha respostas,
E mesmo assim a gente não ouviu, a gente crucificou há mais de 2000 anos atrás. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Então aqui, nesse canal, enquanto pelo menos eu estiver como direcionador do mesmo, o nosso objetivo vai ser sempre impulsionar você em busca de encontrar as suas próprias respostas, em busca de começar a sua caminhada. E se isso está servindo para você, eu fico contente, porque significa que o meu trabalho está sendo feito. Beleza? É isso, gente. Uma boa noite para todos. Um abraço mais uma vez a todos, tá? E um bom finalzinho de quarta-feira, como sempre, e um bom restinho de semana para todos nós. Valeu, fiquem na luz. Até mais.